Estamos apresentando Marco Zero, onde tudo começa. O nosso encontro de todas as semanas, começando a nossa nona temporada do ano e o nosso Marco Zero nessa manhã de sábado, senhor Paulo Bogler. É isso aí, moço. Seguimos aí com nossas reflexões, as nossas conversas, bate-papo. E agora vamos ao quadro, né, quinzenal do Cláudio Siqueira, produtor cultural, acadêmico de antropologia, que a cada 15 dias nos brinda aí com seu quadro Bipop. E hoje ele traz O Caminho Vermelho dos Guarani, uma jornada de harmonia com a natureza e o cosmos. Bom dia, Cláudio Siqueira, hoje ao vivo, né? A palavra é sua, o microfone é seu, a reflexão é sua. Bom dia, Paulo, bom dia, Moacir, bom dia, Dona Chica, bom dia, ouvinte. Estamos aqui então para uma fala rápida sobre cultura e identidade. Debater a espiritualidade não é debater a religiosidade. A espiritualidade ela é um conjunto de conceito que envolve mais o pensamento filosófico e metafísico de uma cultura e a forma de ver as coisas. Por isso que é muito importante, ao debatermos isso, né, mantendo certo respeito, mas nos permitindo também nos apropriar daquilo que nos é pertinente, defender uma perspectiva de segurança cultural. Né? Existe o conceito de segurança alimentar, que é a garantia do cidadão ter o necessário e o suficiente para ter uma nutrição adequada, né, à nossa própria espécie humana. E um conceito de segurança cultural é, apesar de nos apropriarmos daquilo, defender a sua identidade e a sua origem. Não vamos aqui falar que na nossa prática interior a gente defenda um purismo, porque isso é religioso, mas defender a constância da identidade histórica disso. Atualmente vivemos um boom, né, de práticas, experiências xamanistas, espiritualistas, importando muitos conceitos do Oriente, né, e também de um Ocidente talvez mais antigo, sendo que aqui, no nosso próprio território, temos o conceito primordial, nativo, ancestral e histórico. O Caminho Vermelho dos Guaranis, ele é uma síntese de uma relação com o todo, com a natureza, com a sua identidade, com os seus iguais. Para quem gosta de fazer leitura comparativa, o Tao chinês, ele é muito similar ao Caminho Guarani, de integração e de equilíbrio entre luz e sombra. Então, por que vamos importar conceitos do Oriente se nós temos o Oriente aqui, a nossa própria orientação? E nesse sentido, não. Claro que a gente não vai defender, só vamos estudar a espiritualidade nativa, né? Mas quando estudarmos a espiritualidade é reconhecer as suas etiquetas e as suas... Porque isso aí também tem a ver com a própria identidade cultural desse povo. Veja, os Guaranis, sempre na linha do extermínio, até hoje, né, com a discussão, essa discussão do marco temporal, que querem ainda despropriar mais ainda do que o pouco que os Guaranis têm e outros indígenas, né, outros nativos, né, americanos, eles permanecem, sobrevivem e se constituem, né, perenes, por causa dessa sua visão cosmológica, né, da unidade. É muito próprio dos Guaranis ver no companheiro de caminhada, né, o Chai, aquele que o acompanha e não abandona mais que um irmão, o seu outro igual. Então não importa se a conexão é de sangue, se estão na caminhada, na mesma luta, na mesma busca, são iguais, são irmãos e caminham, um se ajuda ao outro. Isso manteve a identidade e a cultura ainda permanente, lutando pela sobrevivência e pela sobreposição à imposição que a eles são colocada. Então o que fica nesse espaço curto de tempo nosso hoje, né, porque debater espiritualidade como pensamento, como metafísica, não é uma tarefa que se faça em poucos minutos, e também não é uma tarefa que se faça e se conclua numa vida inteira, mas o estudo, né, e a apreciação do pensamento metafísico, espiritual, dos nossos primeiros habitantes, que aqui já estavam muito tempo antes, né, dessa terra aqui ser colonizada e invadida e agredida. Claro que a gente tem que esse debate ser feito permanentemente nesse exato momento sobre a questão do marco temporal, porque somos descendentes dessas duas vertentes, né? Somos tanto filhos do invasor como filhos dos invadidos, né? Então, fica aqui essa questão para nós estudarmos um pensamento de harmonia, integridade e comunhão através do Caminho Vermelho dos Guaranis. Obrigado. Legal, Cláudio, obrigado. Então é isso, o Moacir Cláudio nos apresenta aqui uma reflexão, né, na sua resenha sobre os Guarani, um povo desterritorializado na nossa região de fronteiras, mas que ainda resiste e cultua, né, os seus saberes, os seus fazeres aí em busca da terra sem males, né? Marco Zero, onde tudo começa.